Fui reprovado no teste psicotécnico do meu concurso. E agora, o que devo fazer? Irei fazer todos os testes novamente ou somente aquele teste que possivelmente eu acredito que tenha me eliminado nesse concurso? Essa é uma das grandes dúvidas que perpetua na cabeça do concurseiro e é exatamente ela que a gente vai sanar hoje nesse vídeo. Então você não pode perder esse vídeo, fique até o final dele, deixe a inscrição aqui nesse canal, apoie essa luta, tá bom? Deixe o seu comentário, uma curtida, porque isso para vocês podem não valer nada, mas para nós criadores de conteúdo, para nós que temos um canal no YouTube, isso ajuda bastante a plataforma, entende de que o canal realmente é relevante e vai começar a divulgar para outras pessoas que ainda não nos acompanham. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o assunto. Você, concurseiro, estava estudando para algum concurso, foi aprovado e nesse concurso contém a fase do psicotécnico para avaliar se você tem ou não um perfil para exercer aquele cargo, não se preocupe que a gente vai tirar ou tentar sanar algumas de suas dúvidas, tá ok? Logo de cara eu quero dizer para vocês que o teste psicotécnico que é aplicado nos concursos públicos, principalmente nos concursos das carreiras policiais, não é um teste que ele é único e exclusivo para aferir se você é doido ou não. Por que eu botei essas aspas? Porque muita gente que não entende ainda para que é que serve o teste psicotécnico nos concursos, quando escuta um concurseiro, eu fui reprovado no teste psicotécnico, aquela pessoa que escuta já acredita logo que, vixe, ele foi reprovado porque ele é doido e tal, não gira bem. Não é isso, tá bom? Possa ser que a pessoa venha a ser reprovada e ela tenha algum problema mental, pode, mas na sua grande maioria os candidatos são reprovados naquele concurso porque não tem o perfil para trabalhar naquele determinado cargo que ele está pleiteando. Eu vou trazer como exemplo aqui para vocês um concurso para a Polícia Militar. Você fez o concurso para a Polícia Militar, passou. Você é um cara muito pacato, você é um cara que não gosta de arma, você é um cara que, eu já escutei isso, prefiro dar a minha vida do que tirar a vida de alguém e tudo. Você não tem problemas psicológicos, mas você for fazer o teste psicotécnico, você não vai passar. Por que você não vai passar? Porque você não tem o perfil para ser policial. O perfil para ser policial é o perfil daquele candidato que ele tem que entender que ele vai trabalhar com a arma, que vai acontecer de ter momentos que ele salvar a vida de algum cidadão, salvar a vida da corporação ali, da sua equipe que esteja trabalhando com você. Então a Polícia Militar procura um perfil de candidatos que ele não tem uma agressividade alta, mas também não seja um cara muito pacato, porque a profissão vai exigir de você sim um momento muito enérgico em algumas determinadas ocorrências. Então você sendo um cara pacato, você já estaria eliminado na parte do psicotécnico. E isso não quer dizer que você é doido, é simplesmente você não tem perfil para aquele cargo. Eu vou trazer agora como exemplo o meu caso. Eu fiz o concurso para agente de segurança socioeducativo do meu estado. Para quem me acompanha que é de outros estados, eu faço parte do estado do Ceará. Então recentemente teve um concurso, fiz esse concurso, passei e a gente fez algumas etapas desse concurso que no caso, logicamente, foi a prova, exame toxicológico e agora o psicotécnico. Nosso psicotécnico, e eu acredito que na grande maioria dos concursos dentro do nosso território brasileiro, são dadas duas oportunidades. A primeira, se você não conseguir ser aprovado, você vai para a segunda. No meu caso, foram 3 testes psicotécnicos. O primeiro foi o MIG, o segundo foi o ROTA e o terceiro foi o palográfico. O que é que acontece? Eu cheguei na sala, na minha sala só tinha um único ar-condicionado e era lá na ponta. A sala era extensa, era muito grande. O que é que acontece? Eu sou um cara muito calorento e fui para o teste psicotécnico de moto. Então da minha casa até o local do teste, eu saí de outro município. Então já cheguei lá enfadado, já cheguei lá com muito calor devido ao sol excessivo. Então quando eu cheguei na sala, apesar de ter um ar-condicionado, mas a sala era muito extensa, estava lotada, eu peguei a última cadeira, então demorou para o meu corpo esfriar, acabou que nem esfriou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu fiz os 2 primeiros testes, quando foi para o terceiro, que foi o palográfico, que é aquele teste que você tem que fazer uns palozinhos, que é no caso uns pauzinhos, a minha mão estava suada, eu estava suado, entendeu? A minha testa estava oleosa e tudo. O que acontece? A gente vai fazendo os traçozinhos com a mão no papel ali, e de tanto esfregar aqui a palma da minha mão no papel, acabou que rasgou um pouco o papel. Beleza, tudo bem, fui lá escrevendo. Aí depois pegou uma coisinha de suor em cima da folha. O que acontece? Ou eu pulava aquele pingo de suor que continuava, eu seria eliminado se eu pulasse, porque os palos têm que manter uma distância, e se eu pulasse a gota de suor eu iria ser eliminado, ou então riscava por cima. Fui tentar riscar por cima, a folha terminou de rasgar, ficou um rasgo mais ou menos desse tamanho no meio da folha. Resumindo,
saiu agora o resultado e eu fiquei inapto, ou seja, não fiquei aprovado na primeira tentativa. E eu tenho certeza absoluta que foi justamente por conta disso. Não é porque sou doido, não é porque possa ser que eu não tenha um perfil, né? Isso daí quem vai avaliar são eles, mas eu tenho certeza absoluta que foi isso. Então, surgiu uma grande dúvida. Eu fui eliminado nesse concurso, eu vou ter que fazer todos os 3 testes ou somente aquele teste a qual eu acredito que eu fui eliminado? A grande maioria dos concursos, quando você é eliminado no teste psicotécnico, eles não te dizem qual teste você foi eliminado. Ah, Lucas, você foi eliminado no teste palográfico, você foi eliminado no teste MIG. Não, esse concurso que eu fiz de agente de segurança socioeducativa aqui do estado do Ceará, não saiu dizendo em qual teste eu fui eliminado. Eu estou crendo que foi no teste palográfico porque eu rasurei a folha, mas outros candidatos que não rasuraram não têm noção do de qual teste ele foi eliminado. Então eu fui conversar com alguns amigos meus que são psicólogos, são psiquiatras também, e alguns amigos meus que são psicólogos disseram: Lucas, não existe isso da banca aplicar 3 testes, você foi eliminado em um teste, e na segunda tentativa a banca lhe forçar a você refazer os 3 testes. Não, você não é obrigado a refazer os 3 testes, você só vai fazer aquele teste que você foi eliminado, a não ser que você tenha sido eliminado nos 3 testes, aí sim, você é obrigado a ter que fazer aqueles 3. Do contrário, se você só foi eliminado em um, você só vai fazer um teste. Se você só foi eliminado em 2, você só vai fazer 2 testes. Então, era essa a primeira dúvida que a galera queria saber. Se você foi eliminado, se você tem que fazer os 3 testes ou somente aquele que você fez. Não, você só vai fazer aquele teste que você foi eliminado. A segunda dúvida, que eu também tirei com esses amigos meus que são psicólogos, era: você fez um teste, por exemplo, no meu caso, eu fiz o MIG, o ROTA e o palográfico. Aí eu fui eliminado no palográfico. Quando for daqui a 15 dias, eu vou repetir esse teste para saber se eu vou ser apto ou inapto novamente. Quando eu chego lá, a banca foi e trocou o teste palográfico e botou outro. A banca pode fazer isso daí? Não, a banca não pode fazer isso daí. Por quê? Porque se você, na sua primeira tentativa, você fez 3 testes, MIG, ROTA e o palográfico, e você só foi eliminado no palográfico, então nada mais do que justo que você refaça o teste que você foi eliminado, que seria o palográfico. Por que eu estou trazendo esse teste palográfico como exemplo? Porque primeiro foi o teste que eu tenho quase certeza que foi ele que me eliminou por conta da rasura na folha, mas também porque é um teste que ele tem um índice maior de derrubar os candidatos, de eliminar os candidatos nessa fase do psicotécnico. Por quê? Porque você tem que fazer os palos, que chama palo, mas é um traço. Você que tem que fazer os palos em uma distância que ele venha ficar no padrão. Você não pode fazer os palos muito agressivos, porque assim, eu estava conversando com esse meu amigo que é psicólogo, e ele disse: Lucas, alguns psicólogos analisam dessa forma: se o palo está muito escuro, significa dizer que o candidato tem um nível de agressividade alta. Se o palo está muito claro, significa dizer que o nível de agressividade daquele indivíduo é baixo. Então você nem pode ser ao extremo para cima e nem pode ser ao extremo para baixo, você tem que ser meio termo. Então isso influencia muito. Ele foi me deu um conselho que eu lhe dou: você fez o teste palográfico de lápis? Eu fui. Quando você for refazer o teste, leve um lápis seu. Que foi o que eu fiz? Eu levei um lápis meu, mas ele disse: na maioria das vezes, os lápis que são entregues aos candidatos são lápis que estão com a ponta feita, ou seja, fica bem fininho. Quando você, candidato, for fazer o teste palográfico com esses lápis que estão com a ponta feita, bem fininha, você vai começar fazendo os traços bem fino, bem leve. Quando a ponta for desgastando, os traços vão ficar mais robusto, mais escuro. Ou seja, isso vai te eliminar, porque os primeiros traços vão estar de um jeito e os últimos vão estar de outro. O ideal é que você leve um lápis de casa, já com a ponta desgastada, para que todos os palos saiam do primeiro ao último da mesma forma ou minimamente diferente, tá bom? Então é um conselho que eu tô repassando aqui para vocês. Levem um lápis de casa, um lápis que a ponta já esteja desgastada, tá ok? Ou se porventura forem usar os lápis que lá eles entregam, desgastem primeiro a ponta, não no papel, porque se você for desgastar ali no papel, você vai se eliminar também. Desgaste ali na cadeira, algo, enfim, dê um jeito de desgastar o lápis para você não ser eliminado. Então essa eram as 2 dúvidas que eu queria tirar para vocês aqui. Se você foi eliminado no teste psicotécnico, não se preocupe, que você só vai refazer o teste que você foi eliminado. Se você foi eliminado em todos os testes, você vai refazer todos os testes. Se você foi eliminado somente em um, você só vai fazer aquele que você foi eliminado. Segunda dúvida: se você foi eliminado em um teste, por exemplo, palográfico, na segunda tentativa você vai refazer o mesmo teste que você foi eliminado. Não existe isso e você fazer um teste diferente. Do contrário, acione a parte administrativa da banca, e se não for resolvido, acione a justiça, que aí sim você vai ter um respaldo maior na parte da justiça. Então eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Um forte abraço, é nóis, tamo juntos, valeu!